Glória a Deus. Esse texto nos conta, nos mostra esse momento na vida de Paulo em que ele está dando instruções a Timóteo, seu discípulo, e ele profetiza algo que temos visto ao longo dos tempos, nesse período mais forte do que nunca, em que as pessoas, de fato, procuram por palavras que lhe agradem. E hoje, atualmente, nós vemos de tudo. Absurdos, coisas estranhas, pessoas que entendem que são cachorro, pessoas que entendem que são coelhos, pessoas que casam com árvore, pessoas que casam com animais, vemos de tudo, e sempre em prol dessa ideia de agradar, algo que me agrade. Estamos chegando ao extremo, e isso não é à toa, isso é espiritual. Diz o texto que vai chegar esse tempo, e chegou, que o verdadeiro ensinamento vai incomodar, e as pessoas seguirão os próprios desejos. E uma pessoa entrega aos próprios desejos, ela se destrói, e destrói o que está ao redor dela. Mas quanto ao homem de Deus, quanto àquele que teme ao Senhor, Paulo nos ensina que é necessária uma postura, é necessária atitude. E atitude esta que não é fácil, não é para molengas, não é para, perdoe a expressão, estou falando a homens, para bunda mole, não é para homens geleia, mas para homens, não homens perfeitos, porque se não existem, não homens que não pecam, porque se não existem, mas para homens que desejam, que querem usar a sua força, o seu vigor, a sua disposição, para se posicionar diante do Senhor. Ele diz aqui, mas você, escrevendo a Timóteo e para nós, seja moderado em todas, fala comigo, todas as situações. Uma das marcas de um herói é ele ser moderado. Você que já assistiu o filme, já leu revista em quadrinhos, já leu livro de história, você vai perceber que os heróis, tanto da vida real, como os heróis da ficção, eles se destacam, entre outras coisas, porque eles não demonstram desespero. Eles são moderados em todas as situações. Quanto a você, meu irmão, seja moderado, não seja um desesperado, um ansioso, alguém que não demonstra a fé que tem no Senhor. Passamos por tribulações, dificuldades, ataques, como Paulo mesmo testemunha sobre ele, mas o Senhor te deu ombros largos. Fala para o teu irmão, o Senhor te deu ombros largos. Você pode chorar no tempo certo, você pode clamar a Deus no tempo certo, você pode até desesperar da própria vida, porque Paulo diz que isso já aconteceu com ele. Mas seja moderado em todas as situações, porque o Senhor está no controle de tudo, amém? Quem quer que o Senhor está no controle de tudo? Diz o texto, suporte o sofrimento. Ele não diz fuja do sofrimento, ele diz suporte o sofrimento. O sofrimento vem, ninguém deseja o sofrimento, mas ele vem, e quando ele vem, a Bíblia nos diz que devemos suportá-lo, porque nós lutamos pelo nosso destino. Quantos fogem do sofrimento, fogem para as drogas, fogem para o álcool, fogem de casa, fogem do casamento, fogem, porque estão fugindo do sofrimento, fogem de um confronto, fogem de uma prestação de contas, fogem de falar a verdade, por quê? Estão fugindo do sofrimento, fogem de ir contra os costumes que eles sabem que são errados.
Diga para o teu irmão assim: suporte o sofrimento. Fala para você mesmo agora: eu preciso suportar o sofrimento. Diz o texto: faça o trabalho de um pregador do Evangelho. Isso envolve trabalhar. Trabalhar envolve disciplina. Trabalhar envolve capacitação. Mas você vai dizer assim: mas eu não sou um pregador do Evangelho. Você que pensa. Todo cristão é um pregador do Evangelho. Porque quando um cristão dá o bom testemunho, e as pessoas ao redor dele veem esse bom testemunho, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu empregado, elas são tocadas. Da mesma forma que quando vem um cristão dando um bom testemunho, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu patrão, com os seus empregados, eles também percebem. Como pregador, como cristão, faça um bom trabalho, dê um bom testemunho, não de perfeição, mas de alguém que se esforça, alguém que suporta, alguém que busca fazer o que é certo, ainda que fale. Porque errar não é o grande problema. Todos erraram, com exceção de Jesus. O grande problema é permanecer no erro. Falhar não é o fim, desistir é o fim. Amém? Quem está entendendo aí? Cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Glória a Deus, porque nós temos um Senhor. Como seres humanos, nós servimos. Nós sempre serviremos. Ou às paixões, ou a outras pessoas, ou a ideias, ou ao diabo, ou ao Senhor. Vai chegar daqui a pouco o período das eleições. Passamos o período eleitoral há pouco tempo para presidente. Vocês viram quantas pessoas serviram e ainda servem? Paixões, ideias, ideologias. Vivem em prol disso, trabalham por isso, respiram isso, comentam isso, publicam isso. Nós temos que entender que o cristão, ele é servo do Senhor. Amém? E como servo, diz o texto, precisamos cumprir o nosso dever. A hombridade é a semelhança a Cristo, e a hombridade passa por cumprir o dever. Você já deve ter visto isso. Um samurai, um cavaleiro, um bom soldado, ele cumpre o seu dever. O rebelde, o meia-boca, o andarilho, o hippie, ele não cumpre dever, porque ele não tem dever com ninguém. Ele acha que é dono do próprio nariz e vive como ele quer. Mas um homem, hombridade, está relacionada a cumprimento de dever. Quem aqui tem filha? Levanta a mão. Amém. Se a tua filha ainda não casou, eu acredito que você deseje que um dia ela case com um homem. E este homem, eu acredito que você deseja que ele cumpra os deveres dele. Sim ou não? Porque se espera de um homem o quê? Que ele cumpra os deveres. Paulo está escrevendo a Timóteo: cumpra o seu dever. É seu, não é meu, é seu dever. Cada um tem o seu dever, e cada um sabe onde está errando. E hoje é tempo de mudarmos isto. Amém? Fala para o teu irmão: cumpra o seu dever. Quanto a mim, aí Paulo escreve falando dele. Essas são as últimas palavras que Paulo escreveu, que permaneceram. Logo depois ele morreu, mataram ele foi condenado à morte, cortaram a cabeça dele.
E ele sabia disso, já estava com a sentença, e por isso que ele diz: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. E para o cristão deixar esta vida, nada mais é do que ir de encontro ao seu lar. E ele sabia disso. Ele escreve aqui no versículo 7, fiz o melhor que pude. A outra versão que eu gosto mais diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, corri a carreira, e com segurança ele diz, versículo 8, e agora está me esperando o prêmio da vitória. Sabe que se hoje um de nós aqui soubesse que vai se encontrar com o Senhor, porque todos vão se encontrar com o Senhor, seja para ouvir uma palavra de bênção, seja para ouvir uma palavra de condenação. Será que se um de nós soubesse que hoje vai se encontrar com o Senhor, poderíamos falar como Paulo: estou aguardando o prêmio da vitória, combati o bom combate, guardei a fé, fiz o melhor que pude, corri a carreira? Ou faríamos como vemos em filmes e histórias, aquele choramingo: me dá mais um tempo, me dá mais uma chance, lute enquanto é tempo. Fale para o teu irmão: lute enquanto é tempo, meu irmão. Como o pastor Márcio falou aqui, lá em Mateus capítulo 11, quando João Batista estava preso, ele enviou os seus discípulos para perguntar para Jesus: vai lá e pergunta, o que está acontecendo? Jesus era mesmo o Salvador que deveria vir? Até João Batista, naquela situação, ele ficou na dúvida. E os discípulos João Batista vão até Jesus, ele fala: chegou o tempo, o reino está sendo pregado, os enfermos estão sendo curados, os demônios estão sendo expulsos. Mas João Batista, como qualquer um de nós, teve aquele momento de dificuldade. E aí quando saem os discípulos, Jesus fala aos seus discípulos que até então não havia nenhum homem como João Batista. Ele foi o maior. Mas o menor no reino de Deus é maior que o João Batista. E aí ele fala algo, ele explica algo, lá no versículo 12, dizendo que o reino de Deus, ele é ganho com esforço, com violência, com ânimo. E aqueles que se esforçam, o conquistam. Aqueles que são violentos, o conquistam. Violento no sentido de usar a força, de usar o ânimo. Não violento no sentido de cruel ou algo do tipo. Mas aqui está falando de força, de vigor, de desejo. Sabe por quê, amados? Porque nós vivemos o engano e aprendemos isso. Quando se fala em ambiente religioso, quando se fala de religião, quando se fala de espiritualidade, nós aprendemos errado. Nós temos na nossa mente algumas figuras. Quando se fala de espiritualidade, se fala daquela coisa calma, calmaria, silêncio, monotonia. Quando se fala de espiritualidade, se fala de praticamente ficar em coma. A imagem que vem, ficar em coma, tudo silêncio, aquela coisa. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, vamos perceber que espiritualidade é movimento, é movimentação, é luta, é conquista, é orar, é proclamar o Evangelho, é dar o bom testemunho, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é espiritualidade conforme a Bíblia. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele disse: andem, caminhem, enquanto há luz. Muitas vezes temos essa ideia. Quem sabe você aprendeu: porque o Evangelho
é a graça de Deus, somos salvos pela graça. Isso é verdade, e é pela graça. Mas a graça nos diz que nós nunca mereceríamos a salvação. E o Senhor a possibilitou e a conquistou para nós. Mas nós precisamos nos esforçar para vivê-la. Como Paulo escreve, como Jesus ensinou. O seu destino, com certeza, é o mesmo que o meu. É um dia estar com o Senhor. Nesse meio do caminho, com certeza, a tua trajetória será diferente da minha. Conquistas diferentes, lutas diferentes. Mas o nosso destino é estar um dia com o Senhor Jesus. E se você não lutar, isso não vai acontecer. É simples. Se você não lutar, isso não acontecerá. Não é automático. Não vai acontecer sozinho. Quem está entendendo? Amém? Quero dar um exemplo para você aqui de luta, de vigor e de legado. Abra comigo a sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Pela graça de Deus, o povo de Israel havia sido liberto do Egito. E pela graça de Deus, eles receberam um presente, a terra prometida. Só que entre receber a graça do Senhor e conquistá-la, há um caminho a ser percorrido. Deus deu para eles, falou: a terra é de vocês, entrem e conquistem. Quem já fez o currículo hombridade sabe que a terra de Canaã, ela representa para nós hoje uma terra, uma vida, onde a nossa hombridade é maximizada. Nós vivemos a hombridade como maridos, filhos, pais, trabalhadores. Mas da mesma forma que o povo foi impedido de entrar, uma geração inteira foi impedida de entrar na terra de Canaã, por causa de 5 pecados, é assim até hoje, se nós permitirmos. O texto diz que por conta da idolatria, da murmuração, da cobiça, da imoralidade sexual, e porque eles colocaram Deus à prova, esses 5 pecados os impediram de entrar na terra prometida. Quem já sabe isso aqui? Levanta a mão bem alto, vamos ver. Você aprende lá no Homem ao Máximo isso. Aqui no capítulo 13, nós temos uma virada de chave negativa aqui. Aqui Moisés diz para o povo: olha, escolhe aí um de cada tribo, para eles irem na terra, entrarem lá na terra, espiarem a terra, analisarem a terra e trazer um relato para nós, para sabermos como vamos fazer para entrar, como vamos buscar uma direção do Senhor. E o texto diz que aqueles homens vão então até lá, vêm à terra, e eles trazem um relato. Versículo de número, capítulo 13, versículo 25, diz o texto: depois de espionarem a terra 40 dias, fizeram um tour lá, 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. Contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. Olha o que eles falam da terra. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Só tem ideia, um cacho de uva foi carregado por 2 homens. Imagina um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Uma das amostras que eles trouxeram da terra. 28. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes.
Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Trouxeram o relato. É boa, é rica, é próspera. Só que é difícil. Versículo 38. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Sabe, amados, como eu disse, é pela graça do Senhor que somos salvos, é pela graça do Senhor que temos acesso ao Pai. Foi pela graça de Deus que o povo de Israel saiu do Egito. É pela graça de Deus que receberam Canaã como promessa, como herança. Mas cabia a eles entrarem na terra. Mas cabe a nós lutarmos pelo nosso destino. Amém, homem? Ninguém vai lutar a sua luta. Podemos lutar e devemos lutar um ao lado do outro, mas cada um luta a sua luta. E aquele povo então trouxe o relato e começaram a murmurar, a reclamar contra Moisés. Mas havia um homem ali, que ele viu Deus tirando o povo do Egito. Ele viu Deus abrindo o mar vermelho. Ele viu as pragas que foram mandadas contra os egípcios. Ele viu o maná caindo do céu toda manhã. E para ele era simples. Ora, se Deus fez tudo isso, será que Deus cansou? Será que aquilo para Deus era fácil, isso era difícil? Ele viu as mesmas coisas que os 11 espias viram. Ele comeu as mesmas frutas, foram juntos, voltaram juntos. Estamos no mesmo país aqui, amém? O dólar está ao mesmo valor para todos nós aqui, amém? A política está afetando todos nós da mesma forma, amém? A economia afeta todos nós, sim ou não? A questão é, vamos olhar para o nosso Deus? Ou vamos olhar as circunstâncias? Diz o texto aqui, versículo 30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. E assim espalharam notícias falsas, as fake news, entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Até então eles estavam falando verdades, o que eles viram de fato. Só que o medo era tão grande, o pânico era tão grande, que começaram a mentir, criar notícias. Quantos de nós começamos a fazer isso muitas vezes? Diante da situação que nós não queremos enfrentar, começamos a criar desculpas, argumentos, e começamos a exagerar, a justificar, e nós mesmos criamos um monstro. De uma dificuldade, criamos um monstro. Para resumir essa história aqui, amados, a ira do Senhor veio sobre o povo, e Deus falou: ok, então eles são fortes, então nenhum de vocês vai entrar na terra, com exceção de Calebe e Josué. Josué ficou do lado de Calebe. Essa geração toda vai marchar no deserto, até que morra o último. Mas os seus filhos, que vocês ficaram com medo de perderem os gigantes, eles vão conquistar a terra. E isso acontece. E por não lutarem, não alcançaram o destino que Deus tinha para a vida deles.
Mas, olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 14. Este homem chamado Calebe, Josué, capítulo 14. Versículo de número 6. Aqui para você entender, todo aquele povo havia morrido, aquela geração. A geração seguinte entra na terra prometida, 40 anos depois. Um salto no tempo. Versículo 6, o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, olha só quem está aqui. Calebe. Aquele que crê, aquele que luta pelo seu destino, ele permanece. Já ouviu aquele texto que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão do outro lado, mas eu permanecerei firme no Senhor? Já viu alguma coisa parecida com isso? Foi o que aconteceu com Calebe. Quantos milhares morreram? Passaram. Assim será com aquele que luta pelo seu destino. Vão passar e você permanecerá em Deus. Amém? Amém ou não amém? Diz o texto: Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de você e de mim. Está se referindo ao que nós lemos lá em Números. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci. Como que ele obedeceu? Fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Amém? Olhe para mim. Estou com 85 anos. Leia o versículo 11 bem forte. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Você tem força para combater, meu irmão? Sim ou não? Vivemos uma geração que os homens com 30 anos já estão abatidos, não tem ânimo, cansados, não tem expectativa, não tem esperança. Calebe está dizendo: o que eu preciso fazer agora? Entramos na terra, e aí? A minha parte, cadê? Fala o que eu preciso fazer. Estou com 85 anos, mas estou inteiro. E ele continua. Agora, versículo 12: me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Versículo 13: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom, para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, no povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, olha só o versículo 15, antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquins. Os Anaquins eram os gigantes. Calebe foi lá e apagou o nome do cara. Ah, é Arba? Não, agora vai ser Hebrom. Criou um legado. História é aquilo que nós fazemos enquanto estamos vivos. Amém? Agora, legado é aquilo que fica depois que nós partimos dessa terra. Qual é o legado que você está deixando? Você tem lutado por um legado?
Josué, ele deixou um legado, Caleb deixou um legado. Olha que interessante, capítulo 15 de Josué, versículo 16. Caleb disse, eles estavam conquistando aqui: eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Para ser genro de Caleb tinha que ser brabo. Tinha que ser homem. Quem tem filha aí, que ainda não casou? Teu genro tem que ser homem, sim ou não? Sim ou não? Ou pode ser um banana, um geleião? Caleb falou: eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel foi um dos primeiros juízes, conquistou a cidade. Otoniel significa leão de Deus, se eu não me engano. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Axa em casamento. Mas filha de leão é leoa, sim ou não? Sim ou não? Você como leão precisa criar leões e leoas. Amém? Sim ou não? Seja um leão. Fala para o teu irmão, seja um leão. Diz o texto: quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Para quem não sabe, naquele contexto, água era a maior riqueza de uma terra. E para quem sabe um pouco, naquele contexto, a mulher, em regra, não tinha voz alguma. Mas você acha que a filha de Caleb, um matador de gigantes, que viu o pai fazendo tudo o que fazia, não ia lutar, não ia questionar, pediu uma herança? Ela tinha exemplo. Da mesma forma que Caleb foi até Josué, falou: Josué, estou aqui, e agora? Axa também. Eu te pergunto, você é um lutador? Seus filhos têm visto um lutador? Porque se você acredita, entende que o mundo está difícil hoje, qual o legado que você está deixando para os seus filhos, que viverão no mundo? Você acha que é mais fácil ou mais difícil que nós estamos vivendo? O que você acha? É difícil. Lute pelos seus. Lute pelo seu destino. Amém? Lembre comigo, o fracasso nunca é fatal. Desistir é fatal. Não desista. Para encerrar, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 5, olha que tremendo esse texto, diz assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, leia comigo bem forte, eu nunca os deixarei, e jamais os abandonarei, portanto sejamos corajosos, fala para o teu irmão, seja corajoso, diz o texto, portanto sejamos corajosos e afirmemos,
o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Amém? Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Fique satisfeito com o que você tem. Ora, nós podemos reduzir drasticamente o mal do mundo hoje. Quem sabe, se você analisar, você vai reduzir drasticamente o mal na tua casa, se começar a ver satisfação com o que tem. Não se deixar dominar pelo amor ao dinheiro. A Bíblia diz em outro texto que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Lembre-se, o Senhor é contigo, Ele te ajuda, não tenha medo, seja corajoso, lute pelo destino que o Senhor tem para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Amém? Eu quero orar contigo, quero te encorajar a orar comigo.